Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, nossos encontros semanais de exposição e leitura do texto bíblico. Seja muito bem-vindo você que nos está acompanhando pelo Zoom e também nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Deus te abençoe e que você possa continuar conosco aqui semanalmente, estudando e edificando um ao outro com base na Escritura Bíblica. Amém? Nós vamos, então, já orar para a gente não perder tempo. Vamos estar orando para iniciarmos o nosso encontro de hoje e dando prosseguimento ao estudo do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Vamos orar, então. Deus Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, queremos te honrar e te bendizer, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para fazermos uso de tua palavra, nos edificarmos e conhecermos mais de ti. Senhor, nos edifica mediante a tua palavra e nos exorta para que possamos cada vez mais estar prontos e ansiosos pela tua vinda. Abençoa esse projeto em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Pessoal que está chegando, quiser ligar a câmera aí, fica à vontade, viu? Bom, vamos recapitular o que a gente tem visto e estudado até aqui. Nas duas últimas aulas, nós fizemos a exposição do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nessas duas primeiras aulas, né, a gente tratou do conteúdo do capítulo 24, né, para o que ele se direciona, né, qual é o objetivo dele, quais perguntas Jesus está respondendo no capítulo 24, e aí já faz duas aulas que a gente está respondendo junto com Jesus a essas perguntas. E na semana passada, a gente tratou de expor o versículos 23 até o versículo 36. Né? Nós falamos ali sobre sinais da volta de Jesus. Então, a aula foi majoritariamente sobre a resposta da segunda parte da pergunta dos discípulos. Quais sinais apontariam para a volta de Cristo? Vamos lembrar que são duas perguntas. A primeira se refere à destruição do templo e a segunda sobre a volta de Cristo, sinais que antecederiam a volta. E aí, na aula passada, a gente viu que Jesus responde que alguns sinais da sua segunda volta seriam a aparição de falsos cristos, a aparição de falsos messias, com pregações diferentes das pregações que Cristo apresentou, diferentes das pregações dos apóstolos e dos profetas. A gente viu que uma das características desses falsos messias seria o aparecimento deles ocultamente, de forma oculta e vedada ao resto do mundo. Seria um aparecimento visível só para alguns poucos seguidores. A gente viu que muitos desses segmentos proféticos e messiânicos, já no primeiro século da Era Comum, chamavam as pessoas para grupos e se isolavam do resto do mundo. Uns corriam para o deserto, outros habitavam nas montanhas, outros em algumas cidades. Então, eram sempre movimentos e aparições locais em que essas pessoas, depois de um tempo que ganhavam fama, então Cristo está dizendo, olha, quando vocês virem estes sinais, esses arquétipos, esse tipo de profeta e de Messias, um diz que ele está no deserto, outro diz que ele está em cima, não desça para ver, não vá ao deserto, porque era necessário que essas coisas acontecessem. Ele diz que a volta dele vai ser como um relâmpago visível do Oriente para o Ocidente e a todos de uma forma poderosa e visível. E aí ele dá sinais de sua segunda vinda, naquela linguagem profética que a gente estudou, do versículo 29, e a gente concluiu sobre a questão do fato de ninguém saber a hora do retorno de Cristo. Queria gravar também. Né? A gente Tá gravando. viu que não. Cristo, Tá? em sua condição de humilhação, em sua condição de servo, ele se limitou a certos conhecimentos, né? A gente concluiu a aula falando sobre esse assunto semana passada, e ele sujeitou a Deus ao ponto mesmo de ele, em sua figura humana, ser limitado a certos conhecimentos e compartilhar certas informações com seus discípulos. Então, a aula de hoje a gente vai tratar, então, da questão da vigilância. Primeiro ponto da aula de hoje, a gente vai falar sobre a volta de Jesus
repentinamente, como um evento repentino. E na segunda parte, sobre a questão da vigilância. E aí eu vou estar tratando dos versículos 37 ao 41, né? E depois o Hélio vai dar continuidade do 42 até o 51. A gente queria iniciar o 25 hoje, mas devido a alguns compromissos, né, inadiáveis, a gente vai iniciar o 25 na próxima semana com a parábola das 10 virgens. Então, hoje, a gente finaliza o 24, responde todas as perguntas referentes ao capítulo 24 que nós vimos até agora, concluímos, então, a aula de hoje. Então, vamos lá. Para a gente pegar a linha de raciocínio, né? Para a gente lembrar que esse discurso de Jesus, ele é um discurso do início e ao fim. Ele não era dividido em tópicos, como a nossa Bíblia, ela é subdividida, dependendo da versão que você utiliza, né? Eu tenho aqui comigo duas versões. A Almeida Revista e Corrigida, ela inicia no versículo 36 e ela traz um subtítulo assim: o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, a NVT, que é a versão que eu mais utilizo aqui, ela inicia no versículo 37. Então, ela coloca o 36 no contexto do assunto da semana passada, só para vocês verem essas diferenças de divisão, né? Então, vamos lá. Ele encerra dizendo: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando Jesus fala essas coisas, ele não está só se referindo à sua segunda vinda. No versículo 34, né, ele concluiu dizendo que não se passaria a essa geração sem que essas coisas se acontecem. A gente viu que o 34 se refere à destruição do templo e não à sua segunda vinda. Mas quando ele fala essas coisas no versículo 36, ele fala tanto para o primeiro julgamento, a destruição do templo, o julgamento do povo judeu, como também a sua segunda vinda. Porque se os judeus soubessem o tempo da destruição do templo, o tempo não haveria acontecido, eles tinham se preparado para aquilo. Então, todos os eventos escatológicos, e a destruição do templo foi um evento também que apontava para a volta de Cristo, né? Embora haja um grande espaço de tempo entre os dois, a gente vê que são sinais que apontam para a sua vinda. E quando ele se refere, então, a esses acontecimentos, não sabe o dia nem a hora dessas coisas, ele também se refere à sua segunda vida, tanto para a destruição do templo. Então, todos esses eventos, Jesus está então, se referindo dentro desse contexto. No versículo 37, então, ele vai começar a segunda parábola do sermão profético. O sermão profético, ele traz um conjunto de 7 parábolas, né? A gente tem ali o início de 7 parábolas, 7 é um número muito especial na Bíblia. Jesus, ele conta 7 parábolas ali a respeito de sua vinda, a respeito dos sinais da vinda. A primeira parábola a gente viu na semana passada, que é a parábola da figueira, quando ele vai dizer, olhem para a figueira, vejam os sinais que a figueira dá quando ela está perto de florescer. Foi a primeira parábola que ele contou. A segunda parábola aqui vai ser a questão do dilúvio, né? A segunda comparação que ele vai fazer. E ele vai dizer o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, eu estou usando a NVT, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo o cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Vamos lá, vamos tratar então desta primeira parte. O que Jesus está querendo dizer então com esses versículos? Essa semana, acho que foi ontem, eu compartilhei uma imagem, né, no grupo aí dos investigadores da Bíblia. E essa imagem, ela é perfeita, né? E ela fala justamente do que a gente sempre procura trazer, né, aqui, quando a gente estuda o texto bíblico.
Eu vou mostrar para vocês qual é a imagem. E ela é perfeita para a aula de hoje. Porque não dá para a gente separar essas duas coisas. Deixa eu só abrir a imagem e mostrar para vocês aqui. Bom, se vocês conseguirem enxergar aí, vocês me dão um sinal. É um meme, né? Um dos famosos memes que a gente sempre compartilha aí nas redes sociais e nos nossos grupos. Essa imagem do trem, do ônibus, já virou um meme de um monte de coisa, né? E esse aqui eu achei um dos meus favoritos. Tem um ônibus parado na linha férrea, escrito seu entendimento bíblico, e aí vem o trem desgovernado ali e é escrito contexto, né? Ou seja, não importa o teu entendimento bíblico do texto, né? Você pega o versículo e eu acho, eu penso, segundo o meu entendimento, irmão, o que importa é o contexto. Um texto fora do contexto é pretexto para heresia. É uma frase que eu aprendi com o pastor Oswaldo, que foi meu pastor na Assembleia de Deus, e ele me ensinou isso e é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Como nasce uma heresia? Uma heresia nasce quando eu pego um texto isolado da Bíblia e aplico o meu entendimento sobre aquele texto. Aí é que nasce uma heresia. Então, é isso que a gente tenta evitar, isso que a gente tenta evitar nos investigadores, heresias, entendimentos particulares próprios. A gente tem que entender o texto sempre dentro do seu contexto. E qual é o contexto que Cristo está querendo dizer quando ele diz os versículos 37 a 41? Vamos lá. Qual é o ponto central aqui para que Cristo está dizendo? A parábola, ele remete à história de Noé. Vamos lá. Todo mundo conhece a história do dilúvio, sabe por quê, como, onde e como o dilúvio ocorreu. Mas a característica que Cristo quer apresentar aqui sobre a sua segunda vinda, semelhante ao dilúvio, é a questão dos dois eventos serem repentinos, apesar de serem empregados durante todo o tempo de preparação. São duas características muito interessantes. Enquanto Noé estava construindo a arca, ao passo que ele construía a arca, ele pregava. Noé leva a fama em toda a Bíblia de ser o maior pregador da história, porque ele levou mais de 100 anos para construir a arca. E durante esse período ele estava pregando para as pessoas de sua época que haveria um julgamento, que a qualquer momento Deus levaria aquela geração a um juízo em que eles seriam levados pelas águas do dilúvio, em que seriam julgados. E Noé está ali pregando, está ali se preparando para aquela vinda daquele julgamento, está se preparando para o juízo. A metáfora que a gente tem aqui é o seguinte: nós, como Noé, somos pregadores da volta de Cristo. A arca de Noé apontava para o juízo de Deus. A igreja, ela aponta para a segunda vinda de Cristo. Qual o objetivo de Cristo ter deixado uma igreja nessa terra? Para alertar e preparar o mundo para a sua segunda vinda gloriosa. Essa é a grande missão da igreja. Formar novos discípulos, aguardar e formar outras pessoas para aguardar a vinda gloriosa de Cristo. O cerne ápice da nossa pregação é: arrependam-se, se convertam e tenham salvação. A salvação aponta para a segunda volta de Cristo, em que ele haverá de nos salvar da presença do pecado e condenar outros. Então, ao passo em que nós nos assemelhamos à figura de Noé, pregamos então a volta de Cristo, ao passo que vivemos o nosso evangelho. Mas a volta de Cristo é semelhante à volta de Noé, ao passo em que nem nós e nem Noé sabia o tempo e o momento exato em que Deus enviaria o dilúvio. O texto bíblico diz que o dilúvio ele cai sobre a terra 7 dias depois que Noé entrou na arca.
A gente tem uma ideia muito midiática, né, de filmes, muito poética, uma ideia romancista, em que começou a chover, Noé foi entrando na arca ali, ou quando Noé, assim que entrou na arca, a água começou a chover, caiu, e não foi assim. Noé, ele habitou por 7 dias no interior da arca antes de vir o dilúvio. Ele não sabia o momento em que viria, mesmo sendo alguém escolhido por Deus para se salvar. Então, você vê que mesmo Noé sendo o pregoeiro da justiça, o pregoeiro da verdade, ele não foi, ele não foi empossado desse conhecimento, assim como a igreja não foi empossada do conhecimento da volta de Cristo. Por outro lado, como Noé, a igreja deve estar preparada para a vinda inesperada de Cristo. A segunda coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos é a questão da vinda de Cristo ser repentina. E aí eu quero ler um trecho aqui do livro do John MacArthur, né? A gente sempre está fazendo leitura de um trecho desse livro nas aulas que a gente está tendo. É um livro excelente, né, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. E comentando sobre esse texto do 26 a 42, ele apresenta o seguinte, veja, o dilúvio representa a perfeita ilustração do argumento de Jesus. Na época de Noé, a maioria das pessoas ficou completamente surpreendida. Eles estavam desprevenidos e despreparados, e quando ele aconteceu, perceberam que era tarde. Né? Nós sabemos que no Antigo Testamento, na época de Noé, uma desenfreada geração pecaminosa estava ali vivendo, e quando Jesus ele vai dizer no texto que na mesma época de sua vinda será semelhante à época de Noé, porque as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Veja, isso não é nada de estranho, né? O John MacArthur ele comenta aqui dizendo: o que Jesus está dizendo aqui no texto é que as pessoas não estão fazendo nada de estranho. Comer, casar, beber e se dar em casamento. Alguns pregadores, né, costumam fazer uma visão, uma leitura muito pecaminosa desses textos, como se a pregação, a geração de Noé, eles só comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, só queria saber de prazeres carnais, de bebedeira, de comida. Não é isso o ponto aqui. Não é esse o ponto. Primeiro que uma das primeiras coisas que Noé fez quando foi alertado do dilúvio foi escolher as mulheres dos seus filhos, para que eles pudessem dar continuidade à geração. Noé também guardou mantimento para a arca, guardou bebida para a arca. Então, Noé também pensava em comida, bebida e casamento. Noé também pensava, como todo ser humano. Isso são as coisas básicas. O que Jesus está falando será um tempo como qualquer outro, em que as pessoas continuarão fazendo suas atividades rotineiras, mas há um ponto em que estarão desapercebidas dos sinais que apontariam para a volta de Cristo. Assim como a arca estava ali, e mesmo as pessoas vendo a arca continuavam na sua rotina, os sinais que apontam a volta de Cristo estão aí a cada dia. E mesmo vendo, mesmo sendo visíveis e testemunhadas, as pessoas continuam com suas vidas normais, com suas rotinas e com suas práticas rotineiras diárias. Então, o ponto, né, que Cristo está querendo dizer aqui dentro desse texto é exatamente isso. As pessoas serão como na geração de Noé. Veja que não são atividades inerentes a não pecadores ou a só pecadores, mas atividades de ambos os grupos. Né? Irmão, se alguém tiver algum comentário, alguma palavra, pode fazer aí o sinal que a gente libera aqui. Viu? Bom, e aí, a gente tem o que a gente talvez seja os versículos mais contraditórios, controversos aqui, que é o 40 e o 41. Porque não dá. Quando a gente lê 40 e 41 de Mateus 24, o que as pessoas pensam logo, Hélio? Versículo 40 e 41. Isso aqui é o quê? O que vem na cabeça das pessoas? Arrebatamento secreto. É arrebatamento. 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho,
uma será levada, outra deixada. Irmãos, o contexto aqui não é de arrebatamento secreto. Vamos colocar o texto dentro do contexto, entender o que Cristo está dizendo. Vamos lá. O que está chegando aqui na época de Noé? O que Cristo está dizendo que vai chegar e as pessoas estão desapercebidas? É o dilúvio, é o julgamento. Então, essas pessoas levadas, essas pessoas que são levadas, elas são levadas pelo quê? Vamos lá, vamos bater um papo? Pode ligar aí o microfone. Quem são essas pessoas levadas dos versículos 40 e 41? As pessoas que ficaram para trás, né? Quando o dilúvio começou. E aí, alguém mais? Vamos lá. Eu também acho também, né, que pessoas que tenham sido levadas por Deus e outras ficam, né? Vamos lá. O entendimento aqui do texto é o seguinte, vejam. Quando o dilúvio veio na época de Noé, Noé foi deixado ou foi levado? Tá vendo como é que olha como é importante entender o texto dentro do contexto do raciocínio de Cristo. Noé e sua família foi deixado ou foi levado? E aí? Noé foi levado. Foi deixado. Eita, gostei. Temos uma discórdia. Gostei. Estamos aqui para isso. Opinião divergente. Vamos lá. Foi levado ou foi deixado? Vamos lá, vamos entender. Dilúvio aqui é sinônimo de quê, galera? Vamos lá. Destruição. Destruição, julgamento, juízo. Amém? Então vamos lá. Quando o dilúvio veio, versículo 39. Vamos lá, eu vou pegar a minha versão aqui da Ark. 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Quem são esses todos? Levou todos Que ficaram. aqueles que quando estavam do lado de fora da arca, é isso? Pronto. Então, levados são aqueles que foram julgados e condenados. O termo levados aqui dentro do contexto, veja, dentro do juízo, veio o dilúvio e levou a todos. E aí, Deus puniu aquela geração quando as águas do dilúvio varreu e levou a todos à presença do Senhor, condenando-os eles eternamente, deixando a família de Noé a salvo. Quando ele vai dizer no versículo 40, 2 homens estarão trabalhando juntos, um será levado e outro deixado, muitas das vezes, por nossa educação cristã, será que eu devo dizer assim, levada por uma escatologia pré-milenar, né, pré-tribulacionista, a gente entende que levado é arrebatado e deixado é aqueles que ficam aqui para sofrer com o anticristo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Muito pelo contrário. Deixado aqui são aqueles que são deixados para herdar a terra. E levados aqui é sinônimo daqueles para qual o dilúvio veio, assim como a vinda de Cristo fará como o dilúvio. Uns serão levados e outros deixados. Até porque, pensa comigo, o que o reino de Deus vai instaurar na terra após a segunda vinda de Cristo? O que será instaurado na terra após a segunda vinda de Cristo? É o milênio, né? É o milênio, né? O período que o Apocalipse chama de milênio, né? O reinado de Cristo. Atos vai chamar de reestabelecimento do reino de Israel, né? Quando os discípulos perguntaram, é esse o tempo que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? É exatamente a segunda vinda, o reino glorioso, o trono eterno da casa de Davi. Então,
Quem são os integrantes desse reino? Quem é a corte desse reinado? São todos aqueles que foram deixados para fazer parte deste reino. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui. Isso não é doutrina de testemunho de Jeová, não, tá? Que a terra é o paraíso, que isso aqui vai ser um lar. Isso aqui não é interpretação de TJ. Isso aqui é o texto, veja. Até porque, veja só, nem Apocalipse, nem Mateus, nem nenhum livro do Antigo e Novo Testamento fala na destruição deste mundo. Fala na purificação deste mundo, mas não fala da destruição. Nisso aí a gente vai ter que concordar com o STJ. Eles dizem que a Terra não será destruída, né? Tem algumas correntes cristãs, até mais radicais, que falam que o mundo vai ser destruído por fogo. Não. Ele vai ser purificado. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que a geração... Desculpa? É por isso que está escrito que veio um novo céu, né? Uma nova terra, na verdade. Exato. É transformação. Exato. É transformação. Que é exatamente purificação. Né? Exatamente. Que é diferente de destruição, né? Veja o que o dilúvio fez. O dilúvio purificou a terra, né? A gente usa um conceito de destruir, mas esse destruir que a gente usa não é de refazer, é de purificar. O dilúvio não destruiu a terra, ele purificou. A terra estava imunda, em pecado, né? E aí, né, quando a gente vê lá no Gênesis, Deus dizendo que não destruiria mais a terra com água, esse destruir é, na verdade, purificar. Ele purifica agora com o quê? Com fogo, né? Por isso que a gente vê a purificação. Quando a gente fala em destruição pelo fogo, na verdade é purificação. E Paulo vai dizer em Romanos que a natureza geme e espera, com grande expectativa, para que as coisas sejam reestabelecidas à ordem que era no Jardim do Éden. Ou seja, a natureza hoje ainda aguarda com grande expectativa esse dia em que Cristo vai reestabelecer o que havia sido perdido no Éden com o pecado do homem. Então, a gente aguarda isso, né? E então, não podemos falar que esse levado aqui será tirado da terra ou dentro de um contexto pré-tribulacionista. O texto ele não nos dá margem nem possibilidade para nós falarmos isso, né? Então, veja só. Significa, então, a permanência dos santos em uma nova fase da história da humanidade e da igreja. Esse versículo ele é totalmente sempre associado ao arrebatamento secreto, como o Hélio falou, né? E a gente falou da corrente pré-tribulacionista na semana passada, quando a gente comentou um pouco, né, sobre essas diferenças da pré-tribulacionista pós-tribulacionista. Veja, eu repito e falo todo encontro aqui que eu não defendo e nem tenho uma corrente escatológica definida, e eu acho que vou morrer dessa forma, né? De uma coisa eu tenho certeza que Cristo vai voltar. Agora, eu tenho certeza dos erros que essas correntes elas têm, porque elas justamente pegam textos isolados de vários capítulos e livros da Bíblia para montar uma linha de acontecimentos. Toda corrente escatológica, ela tenta fazer o que os discípulos quiseram saber lá em Atos 1. O quando. O quando. E aí é que está o perigo, né? Aí é que está o perigo. Quando a gente quer determinar o quando, a ordem das coisas certinhos, quando o próprio Cristo não deixou isso pronto para a gente, né? Então, quando a gente tenta montar todo um esquema e a gente monta aí uma visão, monta todo um raciocínio, aí a gente acaba se perdendo, confundindo as coisas e aí fica complicado demais. Amém? Então, vejam, para a gente fechar essa primeira parte, né? Dilúvio e a segunda vinda. 2 eventos repentinos que pegarão as pessoas de surpresa e que, levados e deixados aqui, é totalmente diferente do que a gente até hoje, vamos dizer assim, entendia desta maneira. Tá? Então, eu pergunto para a igreja aí, quem quer ser levado? Dá o glória aí, quem quer ser levado? Glória. Eita! Quer ser levado pelo dilúvio, irmão Eliabe? Misericórdia, está repreendido.
Quer ser levado ou quer ser Eu deixado? eu quero ser levado para o céu. É, Vamos colocar a resposta dentro do contexto aí, senão a gente se confunde. senão a gente se confunde, né? Esses deixados aí, os deixados para trás, pô. Misericórdia. Eu quero, eu quero herdar a terra, né? Amém. Veja só essa questão interessante, vê. Quando a gente vê as bem-aventuranças, né, Hélio? A gente teve a oportunidade de fazer a exposição junto. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? A gente fica pensando, que terra é essa? Se eu prego que a terra vai ser destruída, então essa bem-aventurança é uma mentira. Que terra é essa? É justamente a terra que nós vivemos, que nós aguardamos que seja restaurada por Cristo em seu reino triunfante, em que, segundo o livro de Apocalipse, será transformada em um novo céu e uma nova terra. Né? Então, a gente vê o mesmo jardim que a gente vê lá em Gênesis, o jardim perdido, ele vai ser restabelecido lá em Apocalipse 21. Então, do jeito que começou, vai terminar. A gente espera, né, que a nossa história ela volte para o início. Quem está acompanhando aí Eclesiastes, dia de quinta-feira aí comigo e com o Hélio, a gente está esperando que a história termine esse ciclo final, em que o Gênesis, a gente vai rever o Gênesis lá em Apocalipse, quando a gente voltar para o jardim que a gente foi expulso há muito tempo atrás. E ter acesso à árvore que nos foi vedada. Né? Vamos lá, agora eu vou abrir para comentários e perguntas sobre essa primeira parte. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta e comentário sobre a primeira parte da aula, está aberto aí o... Ô, Rogério, Sim, é muito interessante, ainda falando sobre essa questão da terra, né? De herdar a terra, porque muitos crentes ainda não sabem que a terra é o nosso destino final, né? exato. Em ambos os sentidos, né? É o destino E final até quando Paulo, morre. né, que fala que é o céu até o resgate da propriedade, né? Não tem Exato, nada, Paulo faz uma citação, né? Até que a terra passe por esse processo de purificação, né? E exatamente. aí vem o sentido, né, de que Isaías prega, de que Pedro prega, né, e que a gente vê se consolidando em Exatamente. Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Exatamente. Tem essa questão, né, a gente tem que entender todo o imaginário judaico da questão do que é céu, do que é paraíso, do que é Nova Jerusalém, do que é novo céu e nova terra, porque tem muita gente que confunde isso e aí faz uma bagunça, um mau entendimento, né? Quando o cristão morre hoje, para onde ele vai? Ele vai para o paraíso, ele vai para o céu, ele vai para Nova Jerusalém, para onde ele vai? Então, a gente não vai entrar, né, dentro desse tema, mas é bom a gente deixar isso entendido, né? Que terra, novos céus e nova terra, Nova Jerusalém, a gente entender esses contextos. Terra, onde a gente vive, habitamos hoje. Novo céu e nova terra é a terra purificada que será transformada na volta de Cristo, em que será estabelecida a Nova Jerusalém, que João vê descer dos céus. Então, olha como é que é a visão de João. E vi descer dos céus a nova Jerusalém como noiva adornada e preparada. Então, veja, a nova Jerusalém descendo do céu, ou seja, esta terra, este plano, recebendo algo a mais, recebendo algo divino, algo que está no céu preparado descendo. Então, não é destruição, é renovação, é restauração. Né? Então, para a gente entender, né, isso que você falou aí, e dentro do contexto dos textos. Ô, Rogério, eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, porque, assim, tu explicou aí, né, da questão da gente herdar a terra e tal, e sobre o livro de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando fala do arrebatamento, como se encaixa, como a gente consegue encaixar essa ideia de que a gente não vai ser os que vão ser levados, e sendo que em Tessalonicenses defende que a igreja será arrebatada.
Só para deixar claro, eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas eu fiquei com um pouco de dúvida nesse sentido, entendeu? Porque Paulo, ao mesmo tempo que Mateus defende essa ideia, né, de que os que ficarão são os cristãos, Paulo diz que a igreja será arrebatada. Tá, vamos lá. A gente falou sobre essa questão na aula passada, mas é bom a gente deixar isso claro dentro do texto. Vamos lá. Quando Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, veja, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, ele vai dizer o seguinte, vou ler a partir do 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, ou seja, quem estiver vivo quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando, com a voz do arcanjo e com toque de trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Paulo está desfazendo um conceito totalmente equivocado dos Tessalonicenses sobre a segunda volta de Cristo. Se utilizando do texto de Mateus, que a gente leu na semana passada. Olha só. Mateus 24, 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra, no céu, do céu. É o mesmo evento. Tanto Mateus, aqui em Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, falam do mesmo evento. Paulo está falando também da questão dos mortos. Vamos lá. Aqueles que já morreram em Cristo e não estiverem vivos para testemunhar a volta de Cristo, como é que acontecerá? Paulo diz que eles serão ressuscitados primeiro. Serão arrebatados primeiro. Não é bom falar arrebatado porque eles estão mortos. Por isso que ele fala ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Esse arrebatados de 1 Tessalonicenses é justamente o resgate que Mateus está dizendo no versículo 31 do 24. Jesus aparece como um relâmpago visível a todos, de uma extremidade à outra, com som de trombeta, ordena que seus anjos reúnam os escolhidos ao redor do mundo, para que se una a ele nos céus. É isso que ele está dizendo. Veja, o evento é esse. Esses escolhidos são resgatados por anjos, ou seja, é arrebatamento. Né? É arrebatamento. Então, veja, são arrebatados, são trazidos para Cristo, para que com eles estejam para sempre. Não no céu. Estarão para sempre com Cristo. Né? O texto fala no céu porque é o lugar em que Cristo vai aparecer. No céu, lá em cima. Mas não é que nós vamos habitar lá para sempre. Senão o texto vai entrar em contradição com Apocalipse 21 e 22. Então a gente tem que entender 1 Tessalonicenses 4 à luz de Mateus 24, dentro do versículo 31. Né? Por outro lado, também, 1 Tessalonicenses 4 também não fala que esse arrebatamento, que esse resgate vai ser secreto. Não diz. Né? A questão do secreto ela é um incremento dentro do texto. Ele não está dizendo de forma secreta. Ele fala só a ordem como vai acontecer. Primeiro os mortos, depois vivos. Mas se você comparar os dois textos, são basicamente o mesmo testemunho. Paulo e Cristo estão falando do mesmo evento. Paulo está dando mais ênfase em uns detalhes, Cristo, em Mateus 24, está dando ênfase em outros detalhes. Eu não sei se eu consegui te responder de forma completa, mas aí você me diz e depois a gente pode comentar a mais isso aí. Fala, Hélio.
Graça e paz, irmãos. Então, é o seguinte, essa pergunta de Diego é uma pergunta interessante, e eu me recordo da nossa primeira aula, quando a gente começou Mateus 24, né? Que nós falamos a respeito da corrente escatológica influenciar a maneira que você interpreta Mateus 24, né? Então, a depender de como você se declara, se é que você se declara, crê em alguma dessas correntes, você vai interpretar os eventos de Mateus de maneira um pouco diferente, né? Essa relação com os escritos de Paulo, esse texto principalmente, ele é muito, vamos dizer assim, utilizado pelas pessoas que defendem, independente se é pré, mid ou pós-tribulacionista, mas as pessoas que defendem a ideia de a segunda vinda em duas etapas, tá? Que é a primeira etapa é arrebatamento e depois a segunda vinda, né? Como a gente falou logo no início, tanto o Rogério quanto eu, e boa parte, né, de alguns teólogos que são principalmente amilenistas, eles vão compreender a segunda vinda sendo um evento único, né? Então, quando você olha para o texto de Mateus e o texto de Tessalônica, e você compreende que os dois estão falando do mesmo evento, né, que vai acontecer uma única vez, em uma fase só, você percebe que os dois estão dando enfoques em momentos diferentes do mesmo evento, né? Então, por isso, e aí vou até fazer alusão à imagem que o memezinho que o Rogério colocou no início aí, a necessidade de você analisar o contexto, né? Quando você despreza o contexto, muitas das vezes, você pode acabar caindo nessa ideia. Por exemplo, durante muito tempo do início da Reforma Protestante, muitos líderes encontraram contradições entre Paulo e Tiago, né? Porque enquanto Paulo estava tentando enfatizar a questão da salvação somente pela fé, Tiago também estava falando isso, só que de uma maneira diferente. Enquanto Paulo vai dizer que nós somos salvos pela fé somente, sem obras, Tiago vai dizer que uma fé realmente salvadora vai produzir obras, né? Mas a maneira que os dois escrevem, muitas pessoas encontraram contradições nisso. Então, a mesma forma, o texto de Mateus 24, o texto de Tessalônica e o texto de Apocalipse também, eles estão falando do mesmo evento, só que cada um, você tem que analisar o enfoque que cada um está dando ao texto, as pessoas estarão, que foi endereçada as cartas, né, que cada um escreveu, tá? Então, assim, Mateus, e a gente vai ver isso no restinho do texto aqui e no capítulo 25, como Mateus vai endereçar a carta a judeus, então ele vai usar muitas figuras que é muito comum aos judeus. Então, o judeu que lesse isso aqui, para ele era mais fácil dele compreender aquilo que Mateus estava escrevendo aqui. Então, repito o que eu falei no início. A vertente escatológica, independente se você tem ou não, mas a maneira que você acredita que se dará a segunda vinda vai influenciar muito na maneira que você interpreta esses textos. Qualquer texto escatológico, na verdade. Só para finalizar, sem contar também, Diego, que uma das grandes dúvidas dos tessalonicenses na época era sobre a questão dos mortos. Como aqueles que já morreram ficariam diante do evento da segunda vinda de Cristo? Eles vivos tinham muitas dúvidas em relação aos mortos. Cristo não está preocupado em responder isso. Mas Paulo vai falar dos mortos lá em 1 Coríntios 15, 52 e também em 1 Tessalonicenses 4, o texto que a gente leu, né? Falando sobre como os mortos, como a gente vai conciliar, o que acontecerá com os mortos no evento da segunda vida de Cristo. Cristo não está falando sobre isso no 24, não é a intenção dele, mas é bom que Paulo ele fala disso e já esclarece também, complementa, na verdade, os textos. Bom, eu vou passar para o Hélio, então, para ele fazer a exposição dos versículos 42 ao 44. Deixa eu ligar aqui. Amém. Vamos lá. Eu vou fazer logo a leitura do 42 até o 44, né?
Depois vai entrar algumas parábolas, que vai ser o final do 44 e o início do 45. O final do 24 e o início do 25, né? 42 diz assim: Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento que menos esperais. Vamos lá, primeira coisa. Se você vamos falar sobre a volta de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que Jesus ele tem determinados momentos em seu ministério. E no final do seu ministério, Jesus vai começar a falar através de parábolas, né? E não vai ser diferente quando ele vai começar a falar a respeito da sua morte, tá? E, consequentemente, de sua ressurreição. E Jesus, ele vai falar sobre, ele vai encabeçar aí 6 parábolas, tá? Que estão aí espalhadas entre os evangelhos. Ele vai falar sobre a parábola do porteiro, o pai de família, que é essa que nós lemos, tá? O servo fiel, que é a seguinte, do 45. A do porteiro está em Marcos 13, tá? As 10 virgens, que é o capítulo 25. Os talentos, que também é o 25. E as ovelhas e os bodes, que também é 25, tá? Mateus 25. Então, você percebe que Jesus agora vai falar através de parábolas, e você consegue perceber algumas particularidades em cada parábola, tá? Mas todas elas sobre. Eu gosto de colocar dois pontos principais, tá? Que são, e que todas as parábolas vão trabalhar esses 2 temas. Primeiro tema é a volta de Jesus, né? A segunda vinda. Ele inicia o 42 dizendo: Por isso, né? Por isso, entretanto, contudo, ele está tentando fechar um raciocínio, e esse raciocínio ele começou nos versículos anteriores, tá? Dependendo da Bíblia que você utilizar, como o Rogério bem colocou lá no início, pode ser a partir do versículo 36 ou a partir do versículo 37. Independente disso, ele faz esse raciocínio do 37 ao 41, e no 42 ele fecha um raciocínio. Aí ele vai dizer, por isso, isso o quê? Tudo isso que ele já tinha falado, né? A respeito da vida que as pessoas estariam levando, ele vai dar exemplo de Noé, do dilúvio. Por isso, vigiai, tá? Estai atento, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor, tá? Ele já tinha falado isso no versículo 36, que ele diz assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, né? Nem os anjos no céu, nem o filho, senão exclusivamente o Pai. Aqui ele volta a repetir, só que aqui a diferença do versículo 36 é que no 36 ele vai dizer assim, como ele vai falar daquele dia, como o Rogério colocou lá no início, ele está fazendo referência aos 2 assuntos que ele está trabalhando dentro do versículo 24. Só que aqui ele está falando sobre a volta dele. Daqui em diante, Jesus só vai falar sobre o seu retorno, tá? E aqui ele não vai dar mais ênfase, a partir daqui ele não vai dar mais ênfase sobre a destruição de Jerusalém. Isso aqui já é assunto passado. Desculpa. E ele vai dizer, ó, vocês têm que ficar vigilantes, atentos, tá? Espertos, ligados. Então, todas as parábolas, 2 pontos: vigilância, tá? E o retorno. Precisamos compreender o seguinte: esse retorno, né? Lá nas epístolas, vai colocar assim, que por mais que algumas pessoas tomem essa promessa como tardia, tá? Rogério busca referência aí, né? Por mais que muitos tenham essa promessa como tardia, ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Então, eu costumo dizer que o crente ele tem 2 certezas, né? Ele tem 2 certezas. Primeira, que ele vai sofrer tribulação nessa vida, e a segunda, que Jesus vai voltar. Isso aí é certeza absoluta, né? Então, nós precisamos ter essa convicção de que Jesus vai voltar. E ele está dizendo, eu vou voltar. Só que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, por conta desse sentimento de que ninguém sabe, será algo, vamos dizer assim,
inesperado, tá? Pode acontecer agora. Jesus vai dizer, vocês precisam ficar atentos. E aí ele vai contar uma pequena parábola em 2 versículos. Ele vai dizer assim, contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperasse. Tá? Dentro dessas parábolas, principalmente dentro da parábola das 10 virgens, né, que eu, com fé em Jesus, eu vou participar desse capítulo 25, porque tem muita coisa aqui para a gente falar. Esse texto aqui, né, não é que eu sou presbiteriano e eu costumo dizer que eu sou calvinista, tá? Eu não quero forçar um texto, como eu já vi muitas vezes, forçar um texto para ele se tornar calvinista, tá? Mas dentro de todos os textos, tá, todas as parábolas que vai falar a respeito da volta de Jesus, nós precisamos entender o seguinte, né? Primeira coisa, quando você compreende, né, que essas parábolas, né, elas estão sendo contadas para que os eleitos estejam vigilantes, tá? Os eleitos precisam estar vigilantes. Nós vamos ver isso melhor na parábola das 10 virgens, né? Mas eu já vou adiantar um pouquinho a respeito disso, é que tanto os eleitos quanto os não eleitos, né? E já puxando um pouquinho da parábola das 10 virgens, se a gente for contextualizar com os nossos tempos hoje, né? Os dois estão dentro da igreja. Os dois, né? Eu estava lendo um sermão, eu não vou lembrar agora o nome do pregador, mas ele vai dizer assim, ó, as virgens loucas e as sábias, elas sentam no mesmo banco da igreja, ouvem os mesmos sermões, fazem as mesmas orações, ouvem os mesmos louvores, são ovelhas do mesmo pastor, né, terreno, e um é prudente e uma é louca. Né? Um é prudente e uma é louca. Então, assim, essa vigilância que Jesus está dizendo, e aqui do 43, essa parábola é muito interessante, porque ele vai dizer que se o pai de família soubesse a que hora viria, né, ele se colocaria em sentinela. Como ele não sabe, ele tem que ficar em sentinela todos os dias, no sentido de que eu não vou dormir à noite porque o ladrão pode vir à noite. Né? Não faz sentido a gente ter a ideia de que ele tem que ficar em sentinela a todo momento. Aqui a ideia que Jesus está tentando passar para os discípulos e, consequentemente, para a gente, é a ideia que não é porque você é eleito que você vai viver de qualquer jeito, mas um eleito, ele evidencia isso na sua vida de tal forma que ele se prepara para o momento, né? Então, o pai de família, ele sabe que o ladrão pode chegar a qualquer momento, né? Mas ele precisa dormir. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai preparar a sua casa para que o ladrão não entre, para que ele não seja pego de surpresa, né? E aí vou pegar um exemplo das 10 virgens. A parábola das 10 virgens vai dizer que todas as 10 dormiram. Não foi só as imprudentes que dormiram. As 10 dormiram. As prudentes e as loucas. Todas as duas dormiram. Então, esse pai de família aqui, ele pode dormir, claro que ele pode dormir, mas nós precisamos ter a convicção de que ele se prepara para esse retorno, né? Ele se prepara para que o ladrão não pegue ele de surpresa, né? E essa preparação aqui, essa sentinela é algo que é feito diariamente, né? Então, o eleito em Cristo, ele tem a compreensão, ele tem a convicção de que ele é eleito, mas ele vive uma vida de eleito, né? Ele vive uma vida confiando no sacrifício de Cristo, mas essa confiança não lhe dá o respaldo para viver de qualquer forma, né? O viver de qualquer forma já demonstra que ele pode não ser um eleito, né? É justamente o contrário. Muitas pessoas têm uma dificuldade de compreensão da doutrina da perseverança dos santos, justamente porque eles entendem de forma contrária, né? E a ideia é justamente que
o fato de eu ser eleito me impulsiona a viver uma vida diferente, né? Então, todas as parábolas que vão vir daqui para frente, vai mostrar uma vida diferente, né? Vai mostrar que o fato de eu estar aguardando esse retorno agora vai me impulsionar a viver agora uma vida de santidade. Vai me impulsionar a viver hoje uma vida de separação para Deus, né? Isso não significa que eu não vou deixar de fazer. E aqui tem um ponto muito interessante, eu fecho minha fala aqui, que é a questão da dicotomia que muitas pessoas fazem entre vida cristã e vida secular, né? Essa ideia de que eu só sirvo ou glorifico a Deus quando eu estou envolvido na minha vida cristã, né? Não existe essa dicotomia. Eu sou cristão em tudo que eu faço, em todos os momentos do meu dia, da minha vida, no meu trabalho, na minha casa, nos meus estudos, na minha profissão, em tudo que eu faço, né? Quando eu consigo ter essa compreensão, esse vigiar aqui, ele se torna menos, vamos dizer assim, menos pesado, né? Porque vamos compreender essa parábola no sentido de que a, a espera do ladrão pode fazer com que o pai de família fique acordado dentro de casa de 24 horas por dia, porque o ladrão não pode entrar, né? Imagine se fosse assim conosco. Imagine a pressão que seria você exigir uma vida sem pecado, né? Porque a ideia que as pessoas têm de santidade é que eu vivo uma vida sem pecado, né? Eu posso ser separado, eu posso me santificar e mesmo assim pecar, né? Isso é comum, a gente está aqui, a nossa carne, ela é pecaminosa, nós pecamos a todo momento. O único que viveu aqui nessa carne e não pecou foi Cristo, o único. Todos nós pecamos a todo momento, isso faz parte da nossa vida. Então, essas parábolas, elas vão servir justamente para dar essa chamada no sentido de que a vigilância é a espera na certeza de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Amém, igreja? Amém. Amém. Alguém tem alguma pergunta Se aí alguém quiser pro falar Hélio, alguma algum coisa, fazer comentário? fica à vontade. Rapaz, eu tinha até uma pergunta aqui, só que eu esqueci. Quando eu lembrou, eu pergunto. Acho que irmão Eliabes, acho Ô, que Glória. sinalizou ali para falar alguma coisa. Pode ligar o microfone. Então, o que ele falou aí agora, amém, igreja, eu respondo, é amém. Ah, tá. Amém, então. Só para fechar, então, tá? O que o Hélio disse para a gente concluir aqui o capítulo. A segunda parábola que Jesus vai contar aqui nesse segmento do texto dele aqui. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhe digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos e a comer e beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o dedo, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam só, irmãos, essas duas parábolas, elas falam a mesma coisa. A necessidade da vigilância e constância na vida de todo crente. Todo crente deve viver todo dia como se fosse o dia da volta de Cristo. Cristo nos encarregou de um trabalho e ele vai querer, né, o resultado desse trabalho. Se nós vivemos todo dia praticando e servindo o bom trabalho de Cristo, sua volta para nós não vai ser algo trágico. Ele vai requerer contas de nós, servos e trabalhadores,
e nós vamos prestar as contas, normalmente, como qualquer trabalhador que não teme o seu patrão. Por outro lado, se nós não fazermos o nosso trabalho direito e vivermos uma vida totalmente desviada da forma como o nosso patrão ordenou que nós vivêssemos, quando ele voltar, vai nos encontrar e vai cobrar de nós o trabalho e vai ver que, na verdade, nós não agimos conforme ele tinha ordenado. Então, todos nós fomos empregados em uma empresa. E o nosso patrão, um dia, vai chegar, normalmente a gente chama de quinto dia útil do mês. O quinto dia útil do mês vai chegar para a igreja, que é o dia do pagamento. Então, alguns receberão um pagamento bom, porque foram bons trabalhadores. Outros receberão um pagamento ruim, porque não foram bons trabalhadores. Então, ambas as palavras dizem o seguinte: não é porque vocês sabem que eu vou voltar, ou não é porque vocês não sabem quando eu vou voltar. Vivam cada dia como se fosse o dia da volta de Cristo e estejam preparados para esse momento. Porque se nós, como igreja, não estivermos preparados, ninguém mais estará. Então, fechando o capítulo 24, esta é a grande mensagem que Cristo está dizendo. Como o Hélio falou, daqui para frente, todas as palavras de Cristo serão referentes à sua segunda vinda. As 7 parábolas que ele vai contar, desde o capítulo 24, no versículo 32, começando sobre a figueira, depois falando sobre o ladrão da noite, né? O pai de família, e agora os servos, são 3 parábolas já, é sobre vigilância e permanência em vigilância. E aí, semana que vem, a gente começa o 25 para falar, então, sobre a parábola das 10 virgens e sobre a continuidade, então, do capítulo 25, que nos aguarda. Amém? Bom, se alguém tem alguma dúvida, um comentário da aula, esse é o momento aí para a gente ter uma conversa final aí sobre tudo que foi dito hoje. Semana que vem, então, exposição do capítulo 25, o início do capítulo 25. Também lembrar para você que toda quinta-feira, às 7h30, nós estamos ao vivo no Instagram, junto com o Hélio, da Identidade Cristã, fazendo exposição também de Eclesiastes, do livro de Eclesiastes. A gente vai para a 3ª ou 4ª live já. Então, as nossas quinta-feiras de agosto e setembro estamos comprometidos aí, expondo o livro de Eclesiastes toda quinta-feira, às 19h30, no Instagram. Amém? Vou aproveitar aqui, vou pedir para o Eliabes fazer a oração para a gente encerrar a aula de hoje e nos despedirmos em paz. Bem, eu saúdo a todos, né, com a paz do Senhor. Amém. Desejo uma boa noite também a todos. Aula muito proveitosa, né, e prazerosa. E é isso aí, que a gente possa ficar atento, né, às palavras do Senhor quanto à sua vinda. Não é verdade? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez te agradecemos porque tu nos concedeste a chance e a dádiva de estarmos aprendendo mais da tua santa palavra. Pai querido, que possamos viver como o teu servo Lutero, Pai, falava que devemos viver hoje como se tu fosse voltar amanhã. Deus, ajuda as nossas fraquezas, que possamos rever os nossos conceitos, para estarmos preparados para aquele grande dia, para não sermos pegos de surpresa e desfrutarmos das tuas glórias, das tuas riquezas infinitas. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Moment